Caros amigos, é com imenso prazer que nos encontramos aqui mais uma vez para estudarmos a boa nova de Jesus. Jesus encarnou-se para nos ensinar um código de vida que nos permitiria viver em plenitude. Nós ainda não vivemos em plenitude, nós ainda não alcançamos um estado de alma que nos traga felicidade perene, mas estamos caminhando para isso, através dos estudos constantes do seu código divino, do seu código de vida. Mas antes de começarmos, vamos buscar o Mestre Jesus com os nossos pensamentos e com o nosso coração elevado em paz, em amor, em harmonia. Querido Mestre, em todos os instantes de sua vida e da nossa vida, estais conosco. Muitas vezes nós não percebemos a sua presença, nem os seus mensageiros, porque a dor, o desespero e a angústia toma conta da nossa existência e não percebemos assim a sua assistência carinhosa dentro da nossa vida. Em outros momentos, como agora, sentimos com real intensidade a sua presença junto com os amigos espirituais. Queremos, Mestre, agradecer a sua infinita paciência, agradecer a sua dedicação para com cada um de nós. Tu nos ensinaste que ao cuidar da nossa vida com amor, com carinho, com paciência e cuidar da vida do nosso irmão, estaríamos cuidando e fazendo em teu nome e auxiliando os pequenos te alcançar. Que possamos ser instrumentos de sua paz em todos os lugares em que formos. Que possamos, Senhor, ser o seu instrumento de luz, o sal da terra, a luz do mundo, que ajuda a clarear a dor e o desespero dos nossos irmãos. Que assim seja. A boa nova de hoje é sobre a luz, o candeeiro e o alqueire. O alqueire era um vaso. Hoje a gente quase não fala esse nome para um vaso grande e opaco. Jesus diz que aquele que acende o candeeiro, aquele que acende a lâmpada, naquela época não havia eletricidade, acendia-se uma lâmpada nesse candeeiro, ou nesse lampião, como nós conhecemos no português. Ele diz que nós não acendemos ele para colocar embaixo de um alqueire, colocar embaixo de um vaso opaco, porque ele não serviria para nada, a casa continuaria no escuro. Mas que quando a gente acende essa lâmpada, quando a gente acende esse lampião, nós devemos colocar no alto da casa para que ilumine todos os que ali estão e para que aqueles outros que vêm à distância também possam ver essa luz como um farol. Quando nós descobrimos a boa nova de Jesus, quando nós encontramos Jesus, nós nos colocamos à disposição para renovar em nós toda aquela parte que não é boa, porque nós oscilamos sim entre o bem e o mal. Tem momento em que nós gostamos do bem, fazemos o bem e queremos ser bons. E há outros momentos que nós não somos tão bons assim, que nós não estamos pensando tanto no bem assim. Por exemplo, quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, nós não queremos, muitas vezes, que essa pessoa vá bem. A gente não consegue desejar, num primeiro momento, que essa pessoa
fique bem, que ela seja feliz, que ela continue o seu caminho em paz. Muitas vezes nós queremos nos vingar. Ela nos machucou, nós também queremos machucá-la. Isto não é o que Jesus ensinou. Portanto, quando a gente conhece Jesus, a gente começa a modificar essas ações. A gente até tem vontade de falar mal da pessoa, de criticar a pessoa, até de se vingar da pessoa. Mas o código divino de Jesus na nossa vida, o Evangelho fazendo parte na nossa vida, nós nos recusamos a fazer isto. E quando nós nos recusamos a propagar o mal que chegou em nós, isso nos causa uma angústia, nos causa um sofrimento, nos causa uma tristeza, uma depressão. E aí a outra pessoa pode perguntar para nós: por que que você está triste? E a gente diz assim: ai, é porque uma pessoa me feriu, me magoou, e eu estou tentando lidar com isso, estou tentando perdoar, estou tentando compreender. Só que isto ainda causa um mal em mim, então eu fico sim angustiado e triste. Algumas pessoas compreendem essa nossa atitude e dizem: olha, muito bem, é isso mesmo, é assim que nós realmente devemos agir. Outras pessoas não. Outras pessoas acham que estamos errados. Se a pessoa feriu, nós devemos ferir também. Mas Jesus nos ensinou em outra passagem, fora esta aqui do candeeiro, que quem fere com a espada será ferido. Então, quem fere com ferro será ferido. Que nós devemos retribuir o mal com o bem, e que se alguém fere a nossa face, nós devemos oferecer a outro. Eu estou falando da lâmpada no alto do candeeiro para iluminar. Então, nós precisamos ser o quê? Se eu tenho conhecimento, eu preciso ser luz para outra pessoa. Eu não posso ser a escuridão. Eu não posso ser a sombra. Eu não posso dizer que conheço Jesus, que acredito em Jesus, que tenho fé em Jesus, que creio em Jesus, e ao mesmo tempo eu levo a escuridão, a tristeza, a angústia, a vingança. É lógico que para nós fazermos isto, causa um tempo, demanda um tempo. E é por isso que o Evangelho nos convida ao exercício diário, à prática diária, de colocar a cada dia um pouquinho do ensino de Jesus. Pensa que foi fácil, Jesus falando dessa situação de colocar a luz no alto da casa. Os discípulos ficaram muito intrigados com isso e perguntaram para Jesus: por que que você fala por parábolas com essas pessoas? Por que que você não diz para elas o que você diz para a gente no particular? E Jesus diz: vocês estão prontos, vocês estão preparados, vocês já sabem do que eu estou falando, vocês têm a graça de conviver com a minha presença, mas eles não. Então, o que que Jesus quer dizer com isso, que é parte dessa parábola? Que muitas vezes nós queremos levar a verdade para outra pessoa de uma maneira muito crua, muito nua. Então, algumas pessoas dizem assim: ah, eu sou verdadeiro, eu falo a verdade sempre, doa a quem doer, mas eu tenho que falar a verdade. Não é disso que Jesus está falando. Ele sabia que algumas pessoas não estão prontas para entender o reino dos céus, para entender essa verdade que vem dos reinos dos céus. E para essas pessoas, ele falava por parábola, ele falava com mais simplicidade, com parte da verdade oculta, para não machucar, para não ferir. E isto ocorre conosco nas seguintes situações: quando nós temos
um credo, nós somos de determinada religião. No nosso caso, nós somos espírita. O espiritismo em si não é uma religião. O espiritismo em si é uma doutrina de tríplice aspecto, com caráter científico, filosófico, com consequências morais baseado em Jesus. Portanto, ela é uma religião que podemos dizer que ela é uma religião, mas não no sentido das religiões tradicionais, com dogmas, com rituais. Nós não temos isso. E nós professamos, então, a crença no Espiritismo. Mas nós temos familiares e amigos que não professam a crença no Espiritismo. Nós não podemos sermos escuridão para esta pessoa. Porque se nós somos escuridão para essa pessoa, o Espiritismo não está nos iluminando, não está nos auxiliando a um crescimento e um processo evolutivo. A boa nova de Jesus não está nos iluminando. A boa nova de Jesus não está causando uma reforma íntima em nós. Eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sempre fui. E não é assim que a gente exerce o código divino de Jesus. Então, quando ele pede para sermos luz, a luz não fere, a luz não machuca. Mas se eu colocar uma luz muito grande, muito forte, nos olhos de uma pessoa que não está preparada para isso, uma pessoa que está na escuridão, por exemplo, eu posso ferir, sim. Eu posso machucar, sim. As verdades espirituais também têm esse caractere. A verdade é espiritual? É verdade? É. Então, porque não preciso ter a preocupação de fazer com que a pessoa aceite aquela verdade amarra, porque isso já aconteceu no passado, já houve perseguições em nome da doutrina do Cristo. Nós já tivemos os circos, nós já tivemos os palcos, nós já tivemos os mártires em nome do Cristo. Hoje não há necessidade disso e nós não podemos agir dessa maneira radical, ferindo o próximo, magoando aquele que não pode ainda aceitar e ver a verdade da maneira como nós vemos. Então, se eu tenho a verdade, eu tenho que agir com naturalidade, compreendendo o estágio do meu irmão e apoiando, e orientando, e ensinando. Olha, você pode ver Jesus de uma maneira diferente do que você está vendo. Jesus veio para trazer a salvação, mas qual salvação? Fazer o homem raciocinar. A própria palavra salvação diz isso. Ter sabedoria pela sua consciência, sabedoria pela sua razão. Vamos raciocinar. Uma fé, ela é mais iluminativa, ela é mais produtiva, como ensinou Paulo, quando eu consigo saber o motivo, o porquê que eu tenho aquela fé naquela determinada coisa, naquela determinada situação. Quando a pessoa é mais simples, professa uma religião dogmática diferente da nossa, nós devemos respeitar e ser luz também. Nós devemos ouvir esta pessoa com carinho. Muitas vezes nós não temos muita paciência para ouvir aquela outra pessoa naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela crê, naquilo que ela exerce a função de fé. Ela acredita naquilo, ela acredita daquela forma. Eu não posso ser escuridão na vida dela, eu tenho que ser luz. Isso inclui a nossa família, isso inclui os nossos amigos, isso inclui a sociedade onde nós estamos inseridos. O respeito é o caminho da iluminação. Por isso que Jesus falava por parábolas para aqueles que não tinham condições de compreender verdades espirituais.
ainda hoje, século XXI, nós temos irmãos nossos encarnados que creem que a vida ela é uma só, ela é única, que você foi criado no momento do berço, da sua gestação, no momento em que você foi gestado e você nasceu, e a sua vida vai terminar quando você alcançar o fenômeno chamado morte. E que ao acontecer isto, você vai ser julgado pelos seus atos. Se os seus atos for bom, você vai para um céu. Se os seus atos não for bom, você vai para uma região de pranto, de dor, de sofrimento, e que esse sofrimento e esta bondade são eternas. E aí, às vezes, a gente ri dessa situação, porque ela crê daquele jeito, ironizamos esses nossos irmãos e não conseguimos caminhar e dar um pouco de luz para eles, e também não conseguimos apaziguar a sua alma, transmitir-lhe um pouco de carinho, transmitir-lhe um pouco de paz. Mas se a gente olhar para ele e falar assim, meu irmão, isto é verdade, a vida é uma só, no exato momento em que Deus nos criou, ele não vai criar novamente. Nós somos espíritos imortais, temos a imortalidade pela frente, e a partir do instante em que nós fomos criados, simples e ignorantes, nós vamos desenvolver um imenso conhecimento, e esse conhecimento precisa de muitas etapas. Estas etapas é o que nós chamamos de reencarnação. Não significa que você vai ser criado de novo, de novo e de novo. Então você está dando razão para essa pessoa, mas ao mesmo tempo você está esclarecendo um lado que para ela é obscuro, que é oculto e que ela não compreende, sem ferir. E depois nós vamos para o estado, aquela pessoa que vai viver eternamente no paraíso, e aquela outra que vai viver eternamente no sofrimento. Então nós vamos esclarecer essa pessoa que o paraíso ele é um estado de alma, e que muitas vezes a gente alcança o paraíso encarnado em vida, porque nós conseguimos compreender o irmão, nós conseguimos perdoar, nós conseguimos nos manter dentro do código divino de Jesus, nós vamos trabalhando para o nosso aperfeiçoamento passo a passo, nós não nos vingamos, nós não odiamos, e que todas as vezes que nós conseguimos exercer essa boa nova de Jesus, essa parte maravilhosa de Jesus, nós estamos num estado de parasíaco, nós estamos num estado de Éden, e que muitas vezes nós somos expulsos desse estado de Éden por nós mesmos, quando nós odiamos, quando nós perseguimos, quando nós vingamos, quando nós estamos pessimistas, quando nós estamos com medo, triste, depressivo, nós voltamos para aquele estado de sofrimento, aquele estado infernal, porque é um estado de dor, é um estado de angústia, é um estado de desespero. E esse desespero, nós não conseguimos enxergar a luz, nós estamos na escuridão. Literalmente, nós estamos embaixo do alqueire. Nós estamos debatendo com a nossa expectativa curta, porque as sombras nos dão uma expectativa curta da realidade. Então você está, ao mesmo tempo que você mais uma vez está dando razão para aquele irmão, você está esclarecendo, mostrando essa possibilidade de uma fresta de luz diferente nessa maneira dele pensar e agir. E sem você mexer na fé dele, sem você ironizar a fé, sem fazer escárnio da fé. Uma outra coisa nessa mensagem, nessa passagem aqui
do evangelho que nós estamos fazendo hoje, é que Jesus pede para nós irmos àqueles da casa de Israel primeiro e depois procurar aqueles outros. Primeiro, não, ele fala assim: não ides aos gentios, mas ides à casa de Israel. É muito interessante essa passagem, porque Jesus está dando uma coisa e uma situação que muitas vezes nós não levamos em consideração nos tempos de hoje. Ah, é porque era naquela época que Jesus falou lá para o seu povo e o seu povo já estava mais preparado, já conhecia um Deus único, já estava preparado para esse Deus único, já esperava um Messias, já esperava um ungido que fosse libertar daquela situação de escravidão do Império Romano. E os gentios eram o próprio povo romano, as próprias as outras raças, que não acreditavam, que não tinham fé nesse Deus único, nessa esperança de Deus único. Então, nós pegamos por este ângulo, só que não é exatamente, não é só isto. Não é só isso que Jesus quis dizer. Vamos colocar hoje, no século XXI, nos tempos atuais, as nossas casas espíritas, os nossos templos, outras religiões, estão abarrotados de irmãos, inclusive nós mesmos, que temos uma fé em Jesus, que temos uma fé num Deus único, que temos uma fé nas coisas dos céus, no reino dos céus. Então, primeiro, mas nós temos irmãos nossos circulando junto conosco, na nossa família, no nosso templo religioso, na nossa casa espírita, que não está com a fé tão forte quanto a nossa, está com uma fé vacilante, está com medo, está inseguro, e então nós precisamos ir em primeiro à casa de Israel, ou seja, primeiro nós temos que ajudar os que estão próximos de nós, os que professam o nosso mesmo credo, o que estão dentro da nossa família, o que estão dentro dos nossos amigos. E depois nós vamos às multidões. Então é muito interessante que muitas vezes nós queremos pregar às multidões, a casas lotadas de desconhecido, 200, 300, 1000 pessoas assistindo à nossa palestra que nós preparamos, que gastamos um tempão para preparar. E o irmão, companheiro de sala de reunião, junto conosco, está sofrendo, está triste, a gente não está observando, não está vendo. Então, quando ele fala que primeiro é para ir à casa de Israel, é para que nós não nos esquecemos disso, que nós temos que nos cuidar uns aos outros, para sermos luz, para ser esse sal da terra, para iluminar no alto da candeia. Que casa cheia de paz, que casa de irmãos com a fé forte, que casa de irmãos corajosos, que casa de irmãos de fraternidade. Por quê? Porque um auxilia o outro através da luz que se derrama entre todos. Então, esta é a mensagem de hoje, que Jesus traz esse estudo convicto de que nós precisamos iluminar a nossa casa, primeiramente o nosso próprio templo, a nós mesmos, iluminar aqueles que estão em torno de nós, auxiliando tanto na nossa casa pessoal como na nossa casa espiritual, para que nós possamos, assim, ser o sal da terra e a luz do mundo. Vamos agradecer, então, os amigos espirituais por mais essa palavra, por mais esse entendimento, por essa inspiração que eles nos ensinam e auxiliam o tempo todo.
Mestre amado Jesus, querido amigo, de todo instante, de todo momento, nós lhe agradecemos infinitamente a oportunidade de estudar a tua boa nova, de levar um pouquinho de luz a nós mesmos e aos nossos irmãos. Que os amigos espirituais nos inspirem a sempre fazer o bem, sempre levar a paz, sempre compreender as suas lições e que nós possamos, Senhor, acima de qualquer coisa, praticar esse exercício diário do amor exercido em nós e exercido em nosso próximo. Nós te agradecemos por tudo e que a tua paz esteja conosco hoje e sempre.